Está falando a respeito de seus sentimentos no caso presente? Ou imagina que está justificando os meus? As duas coisas, replicou Elizabeth maliciosamente. Já notei que temos grandes semelhanças de espírito. Ambos somos de feitio antissocial, taciturno e não gostamos de falar senão para dizer alguma coisa capaz de causar assombro a toda a sala e ser transmitida à posteridade com o brilho de um provérbio. Deixa eu só ver se. Ai, meu microfone! Por que tá pegando o microfone errado? Caramba! Maldição. Tá bom. Ok. Provérbio. Estou certo de que isto é uma imagem muito fiel do seu próprio caráter, disse ele. Mas não posso dizer até que ponto seja do meu. Sem dúvida, a senhora acha que é uma descrição fiel? Não devo julgar a minha própria argúcia. Ele não respondeu e ficaram novamente em silêncio até que, terminada a dança, Darcy perguntou se as suas irmãs não costumavam ir frequentemente até Merrington. Ela respondeu afirmativamente e, sem poder resistir à tentação, acrescentou: Quando nos encontrou lá outro dia, acabávamos de fazer uma nova relação. O efeito foi imediato. A expressão de altivez se acentuou no rosto de Darcy, mas ele nada respondeu, e Elizabeth, maldizendo a sua própria fraqueza, não teve forças para continuar. Afinal, Darcy falou, constrangido. Wickham é dotado de maneiras tão agradáveis que lhe é fácil fazer amigos, mas não é tão certo que seja capaz de retê-los. Ele teve a infelicidade de perder a sua amizade, replicou Elizabeth com ênfase, e em circunstâncias que o farão provavelmente sofrer durante toda a vida. Darcy não respondeu e mostrou desejo de mudar de assunto. Naquele momento, William Lucas se aproximou com a intenção de atravessar a sala. Vendo, porém, Darcy parou e, inclinando-se, cumprimentou-o pelo fato de estar dançando e pelo seu par. Acredite que fiquei muito satisfeito. Não é comum ver-se dançar tão bem. O senhor é um perito. Permita-lhe dizer-lhe, porém, que o seu belo par não lhe fica atrás. Espero que esse prazer se repita, especialmente quando um certo acontecimento muito desejável acontecer, minha cara Elisa. E dizendo isto, olhou para Jane Bing. Como afluirão os parabéns, continuou ele. Apelo para Darcy, mas não quero interrompê-los. E além disso, Darcy não deseja privá-lo da conversa agradável desta moça, cujos belos olhos estão também me censurando. A última parte da tirada foi mal ouvida por Darcy, mas a alusão de William a seu amigo Bing pareceu impressioná-lo. Seus olhos se voltaram para Bing e Jane, que dançavam juntos, mas voltando a si rapidamente, virou-se para Elizabeth e disse: A interrupção de William me fez esquecer o assunto sobre o qual falávamos. Acho que não estávamos falando. William não poderia ter interrompido duas pessoas que tivessem menos o que dizer nesta sala. Já tentamos 2 ou 3 assuntos sem êxito. Não sei do que podemos falar agora. Que pensa dos livros? Disse ele, sorrindo. Livros? Estou certa de que não lemos os mesmos livros e nunca os encaramos com os mesmos sentimentos. Sinto que diga isto, mas se é este o caso, pelo menos não haverá falta de assunto. Podemos comparar as nossas opiniões.
Não, não posso falar em livros no salão de baile. Minha cabeça está cheia de outras coisas. Sempre a preocupa o que está acontecendo em torno de si, não é? Disse ele com uma expressão de dúvida. Sim, sempre, replicou ela, sem saber o que dizia, pois o seu pensamento tinha voado para longe. E pouco depois exclamou subitamente: Lembro-me de que já ouvi o senhor dizer, Darcy, que dificilmente perdoava e que o seu ressentimento, uma vez despertado, jamais se aplacaria. Portanto, devemos tomar precauções para que ele não seja despertado. É verdade, disse com voz firme. E nunca se deixa influenciar por juízos antecipados? Espero que não. É particularmente importante para aqueles que nunca mudam de opinião ter certeza de julgar com justiça desde o início. Posso indagar qual é a finalidade destas perguntas? Apenas informar-me sobre o seu caráter, disse ela, procurando dissipar o seu ar de gravidade. Estou tentando compreendê-lo. E tem conseguido? Ela sacudiu a cabeça. Não consigo formar uma imagem que me satisfaça. Ouço tantas coisas contraditórias a seu respeito que isto me interessa extraordinariamente. Acredito que as informações a meu respeito sejam grandemente contraditórias, respondeu ele com gravidade. Eu desejaria, Bennet, que não tentasse desenhar o meu caráter neste momento, pois tenho razões para acreditar que o resultado não seria muito lisonjeiro. Mas se não o tomar como um modelo agora, pode ser que nunca mais encontre outra oportunidade. De modo algum desejaria perturbar o seu prazer, disse ele friamente. Elizabeth se calou e a segunda dança decorreu sem que trocassem outras palavras. Ao se separarem, ambos estavam descontentes, embora em grau diferente, pois havia em Darcy um sentimento muito forte em relação a Elizabeth que o levou imediatamente a perdoá-la e a dirigir o seu mau humor contra outra pessoa. Não havia muito que se tinham separado quando Bing se aproximou de Elizabeth e com uma expressão amável de desdém abordou-a da seguinte maneira: Então, Elisa, ouvi dizer que tinha ficado encantada com George Wickham. A sua irmã me falou a respeito dele e me fez 1000 perguntas. E eu soube que o rapaz se esqueceu de dizer, entre outras coisas, que era o filho do velho Wickham, o intendente do falecido Darcy. Deixe que lhe recomende, no entanto, como amiga, que não dê inteira fé a todas as suas afirmações, pois é perfeitamente falso que Darcy o tenha tratado mal. Ao contrário, sempre foi muito bondoso para com George Wickham, embora este tenha correspondido da maneira mais infame. Não conheço os detalhes, mas sei muito bem que Darcy não tem culpa nenhuma, que ele não pode suportar George Wickham, nem ouvir falar nessa pessoa, e embora o meu irmão achasse que não podia omitir o seu nome na lista dos oficiais convidados, ficou satisfeito por ele se encontrar ausente. Acho uma insolência sem nome da parte do Wickham ter se mudado para cá e não sei como teve tamanha ousadia. Sinto muito ter de falar mal do seu favorito, Elisa, mas considerando a família de que ele descende, acho que as suas incorreções não são de estranhar. Sua culpa e sua origem modesta parecem significar aos seus olhos a mesma coisa, respondeu Elizabeth, enfurecida. Pois a única acusação que lhe fez foi de ser o filho do intendente de Darcy, e quanto a isto posso lhe assegurar que ele foi o primeiro a me informar. Desculpe, replicou Bing com expressão de despeito. Perdoe a minha interferência. Foi bem intencionada. Que insolente, disse Elizabeth para si mesma. Está muito enganada se espera me influenciar com ataques tão mesquinhos. Nada encontro neles a não ser a sua ignorância voluntária e malícia de Darcy.
Em seguida, Elizabeth procurou a sua irmã mais velha, que tinha pedido a Bing informações sobre o mesmo assunto. Jane lhe dirigiu a palavra com um sorriso agradável e uma expressão feliz que mostrava o quanto estava satisfeita com as ocorrências daquela noite. Eu queria saber, disse Elizabeth com uma expressão não menos sorridente que a irmã, o que você soube a respeito de Wickham, mas talvez você achasse a companhia tão agradável que não se tenha lembrado de uma terceira pessoa. Neste caso, pode estar certa do meu perdão. Não, replicou Jane. Não me esqueci dele, mas nada tenho de satisfatório a lhe comunicar. Bing não sabe a história toda, nem conhece as circunstâncias que Darcy achou ofensivas, mas ele garante a boa conduta, a probidade e a honra do seu amigo Darcy. Está inteiramente convencido de que Wickham não é de modo algum um rapaz respeitável. Creio que ele foi muito imprudente e mereceu perder a estima de Darcy. Bing conhece a Wickham pessoalmente? Não, nunca o tinha visto antes daquele nosso encontro em Merrington. Então, essas informações são as que recebeu de Darcy. Estou satisfeita, mas o que é que diz a respeito do posto? Não se lembra exatamente das circunstâncias, embora Darcy lhe tenha falado nisto mais de uma vez, mas acredita que o posto tenha sido deixado apenas condicionalmente. Não duvido da sinceridade de Bing, disse Elizabeth com ênfase, mas você me desculpará de não poder me contentar apenas com esta simples afirmação. Não duvido que Bing tenha defendido seu amigo brilhantemente, mas já que ele desconhece muitos lados da história e ouviu o resto do próprio Darcy, continuo a pensar exatamente como antes a respeito de ambos os cavalheiros. Em seguida, Elizabeth mudou para outro assunto mais agradável, no qual não havia lugar para divergências. Ouviu com prazer o relato que Jane lhe fez das felizes, embora modestas esperanças que ela alimentava a respeito de Bing, e respondeu procurando animá-la nessas esperanças. Logo que Bing se juntou a elas, Elizabeth se dirigiu para sua amiga Lucas, que lhe perguntou como tinha achado seu par. E antes que Elizabeth pudesse terminar a sua resposta, Colin se aproximou e disse, muito entusiasmado, que tinha feito uma notável descoberta. Descobri por um singular acaso, disse ele, que existe nesta sala um parente muito próximo da minha protetora. Ouvi este cavalheiro mencionar para a jovem senhora que faz as honras desta casa os nomes da sua prima, Lady Catherine. Estranho como estas coisas ocorrem. Quem pensaria encontrar aqui um sobrinho de Catherine? Estou contente por ter descoberto isto a tempo de apresentar meus respeitos a este cavalheiro, pedindo-lhe que me desculpe não ter feito antes. Espero que a minha total ignorância desse parentesco seja o suficiente para me fazer perdoar. O senhor não vai se apresentar pessoalmente a Darcy? De certo, pedirei desculpas por não o ter feito antes. Acredito que ele seja o sobrinho de Catherine. Estarei realmente em situação de lhe afirmar que sua senhoria ia muito bem quando a deixei. Elizabeth tentou dissuadi-lo da sua resolução, dizendo que Darcy consideraria o fato de alguém se dirigir a ele sem apresentação como uma impertinência, que não era absolutamente necessário para ambos que eles travassem conhecimento e que cabia a Darcy, em virtude da sua situação superior, qualquer iniciativa a este respeito. Collins ouviu o que ele dizia com ar de quem estava decidido a seguir suas próprias inclinações, e quando ela cessou de falar, respondeu da seguinte forma: Minha cara Elizabeth, tenho o maior respeito pela sua opinião em tudo o que se refere a assuntos da sua competência, mas permita-me dizer-lhe que existe uma larga diferença entre as fórmulas de cerimônias usadas pelos leigos e aquelas que regulam as relações com as pessoas do clero.
Dê-me licença de observar que eu considero o mister sacerdotal equivalente em dignidade aos dos mais altos titulares do reino, desde que ao mesmo tempo se mantenha a devida humildade de conduta. Permita-me, pois, seguir os ditames da minha consciência e realizar o que considero um dever. Perdoe-me menosprezar os seus conselhos, que em todas as demais circunstâncias eu consideraria como um precioso guia. Não entendi nada, eu não estou entendendo nada desse livro. Mas no caso presente eu me acho mais capaz pela dedução e pelo estudo para julgar o que é direito e o que é errado do que uma jovem como a senhora, e fazendo uma profunda reverência deixou-a para ir abordar Darcy. Elizabeth observou com atenção a acolhida que este prodigalizava a Collins. A surpresa de ver-se assim interpelado era visível em Darcy. Seu primo iniciou a sua tirada com uma solene reverência, embora ela não pudesse ouvir nenhuma palavra, sentiu o que se passava como se estivesse escutando e distinguiu pelo movimento dos seus lábios as palavras desculpas, Hansford e Catherine de Brabant. Sentia-se desapontada de ver o seu primo ridicularizar-se assim diante daquele homem. Darcy o considerava com um espanto pouco contido, e quando afinal Collins lhe concedeu uma ocasião de falar, respondeu com ar distante de amabilidade. Collins, entretanto, não desanimou e voltou à carga, enquanto o desprezo de Darcy parecia crescer rapidamente com a extensão da segunda tirada. No fim, ele apenas fez um ligeiro cumprimento e se afastou. Collins voltou então para perto de Elizabeth. Asseguro-lhe que não tenho nenhum motivo para ficar descontente com a acolhida que recebi. Darcy pareceu ficar muito satisfeito com a atenção, respondeu-me com a maior amabilidade e me fez até a honra de observar que estava tão convencido do discernimento de Catherine que tinha a certeza que ela nunca concederia os seus favores a quem não os merecesse. Foi realmente um belo pensamento. Estou muito satisfeito com ele. Como Elizabeth não tinha mais nenhum interesse especial naquela festa, voltou a sua atenção inteiramente para sua irmã e Bing. As agradáveis reflexões a que conduziram as suas observações tornaram-na quase tão feliz quanto Jane. Na sua imaginação viu-a instalada naquela casa, gozando toda a aventura que um casamento realmente feliz podia dispensar, e sentiu-se até capaz, em tais circunstâncias, de procurar gostar das duas irmãs de Bing. Viu que os pensamentos da sua mãe se dirigiam para o mesmo lado e resolveu não se aproximar dela para não ouvi-la falar demais. Quando se sentaram para a ceia, Elizabeth considerou uma grande falta de sorte, quase uma perversidade, ter sido colocada perto de sua mãe. Lucas é que estava sentada entre Bennet e Elizabeth, e esta ficou profundamente desapontada ao ver que sua mãe falava com Lucas abertamente da sua esperança de ver em breve Jane casada com Bing. Era um assunto interessante do qual Bennet jamais se cansaria, e não se fatigava de enumerar as vantagens daquela aliança. Ele era um rapaz encantador, era rico e vivia apenas a 3 milhas de distância. Por que que... Cara, eu odeio esse livro, meu Deus, como eu odeio esse livro. Eu acho que eu vou desistir desse livro aqui, cara. Ele é 3 milhas de distância. Estes eram os 3 primeiros pontos pelos quais se felicitava. E depois era um grande conforto ver como as duas irmãs de Bing gostavam de Jane e ter a certeza de que estas pessoas desejavam o casamento tanto quanto ela.
Além disso, era uma coisa muito importante para as suas filhas mais moças, pois o casamento de Jane com um homem de tão elevada posição as conduziria a conhecer partidos ricos e finalmente era um grande conforto na sua idade poder confiar as suas filhas solteiras aos cuidados da irmã casada. Isto a dispensaria da obrigação de frequentar a sociedade na escala em que era agora obrigada a fazer. Naquelas circunstâncias era necessário, por uma questão de etiqueta, fazer esta última observação, mas ninguém menos do que Bennet encontrava prazer em ficar em casa. Ela concluiu desejando que Lucas tivesse a mesma felicidade, embora fosse evidente que acreditasse que não havia nenhuma possibilidade de acontecer tal coisa. Elizabeth procurou em vão reprimir o fluxo das palavras de sua mãe e persuadi-la a descrever a sua felicidade num tom mais discreto, pois viu com inexprimível desapontamento que Darcy, sentado defronte delas, ouvia quase todas as suas palavras. Sua mãe até ralhou com ela por ser tão absurda. Que me importa, Darcy? Que motivo tenho para ter medo dele? Estou certa de que não lhe devemos um respeito tal que nos obrigue a dizer que posso descontentá-lo. Pelo amor de Deus, mamãe, fale mais baixo. Qual a vantagem de ofender Darcy? Não é desta maneira que se fará estimar pelo seu amigo. Nada do que disse, entretanto, teve a menor influência. Sua mãe continuou a expressar as suas opiniões no mesmo tom. Elizabeth enrubescia repetidamente de vergonha e desapontamento. Não podia deixar de lançar de vez em quando um rápido olhar a Darcy, embora cada vez se convencesse mais de que estava se realizando o que ela mais temia, pois embora Darcy não olhasse continuamente para sua mãe, a sua atenção estava invariavelmente presa ao que ela estava fazendo, ao que ela estava falando. A expressão do seu rosto mudou gradualmente do desprezo para a indignação e desta para uma severa gravidade. No entanto, chegou o momento em que Bennet nada mais teve a dizer, e Lucas, que já bocejava há algum tempo com a repetição dos prazeres que ela não tinha probabilidade de compartilhar, procurava se consolar com presunto frio e galinha. Elizabeth sentiu-se reviver, mas não durou muito tempo a sua tranquilidade, pois acabado o jantar falaram em música e ela teve a mortificação de ver Mary, depois de ligeira insistência, se preparar para responder ao apelo dos convidados. Tentou por olhares significativos e mudos tentou por olhares significativos e mudos tentou por olhares significativos e mudos apelos. Tentou. Tentou, por olhares significativos e mudos apelos, impedir que a irmã desse essa prova de boa vontade. Mas em vão. Mary não compreendia os seus sinais. Uma tal oportunidade de exibir-se era-lhe deliciosa e ela começou a cantar. Os olhos de Elizabeth se fixaram nela com os mais dolorosos sentimentos. Ouviu as várias estrofes com uma impaciência muito mal contida, pois Mary, ao perceber entre os agradecimentos a sugestão de que ela pudesse ser instada a renovar os prazeres que estava dando aos seus ouvintes, recomeçou a cantar, depois de uma pausa de meio minuto. As forças de Mary não estavam absolutamente à altura de um tal feito. Sua voz tornou-se fraca, seus gestos afetados. Elizabeth sofria torturas. Olhou para Jane a fim de ver como é que ela suportava aquilo, mas Jane conversava diretamente com Bing. Olhou para as suas duas outras irmãs e viu que faziam sinais uma para a outra, caçoando de Mary. Darcy continuava, porém, impenetravelmente grave. Elizabeth olhou para o pai a fim de suplicar a sua interferência, caso Mary se propusesse cantar a noite inteira. Ele compreendeu o seu gesto e quando Mary acabou de cantar pela segunda vez, disse em voz alta: "Isto basta, minha filha. Você cantou muito bem e nos deleitou a todos. Agora deixe as outras moças brilharem."
Mary, embora fingisse não ouvir, ficou um tanto perturbada. Elizabeth, penalizada por ela e descontente com a sem-cerimônia de seu pai, teve medo de que a sua ansiedade tivesse sido inútil. Outras moças foram convidadas. Se eu tivesse a sorte de saber cantar, disse Collins, estou certo de que teria o maior gosto de dar aos ilustres presentes o prazer de uma ária, pois considero a música um passatempo muito inocente e perfeitamente compatível com a profissão de um sacerdote. Não quero afirmar, entretanto, que seja justo dedicar todo o nosso tempo à música, pois existem, é claro, outros deveres. O reitor de uma paróquia tem muito o que fazer. Em primeiro lugar, deve fazer um acordo sobre as contribuições sem ser muito pesado ao seu protetor. Ele deve escrever os seus próprios sermões e o tempo que lhe sobra não será muito para os deveres da paróquia e para o cuidado e conservação da sua casa, que deve tornar tão confortável quanto possível. E não creio que sejam de pouca importância os cuidados que toma para mostrar-se atencioso e benévolo para com todo o mundo, especialmente para aqueles a quem deve a sua situação. Não me posso não me posso eximir desta obrigação, nem posso estar de acordo com um homem que faltasse a ocasião de apresentar os seus respeitos a qualquer membro da família dos seus protetores. E com uma reverência a Darcy, ele concluiu assim a sua tirada, pronunciando-a tão alto que metade da sala o ouviu. Muitos olharam surpresos e muitos sorriram, mas ninguém pareceu se divertir mais do que o próprio Bennet, enquanto a sua mulher, muito séria, dava parabéns a Collins por ter falado tão sensatamente e observou no meio sussurro a Lucas que ele era um rapaz notavelmente inteligente e distinto. Elizabeth pensou que se toda a sua família houvesse entrado em acordo para se expor ao ridículo naquela noite, não poderia ter desempenhado seu papel com mais espírito, nem com maior êxito, e achou que Bing e sua irmã tinham sido bastante afortunados, pois parte daquela exibição escapara à atenção do primeiro. Felizmente, os sentimentos de Bing não eram de natureza a serem facilmente alterados pelas loucuras que ele devia ter presenciado. Bastava que as suas duas irmãs e Darcy tivessem tido uma oportunidade de ridicularizar os seus parentes, e ela não sabia dizer qual das duas atitudes era mais intolerável, se o desprezo silencioso do cavalheiro ou o sorriso insolente das damas. O resto da noite trouxe-lhe poucas distrações. Collins, que perseverava ao seu lado, embora não a obrigasse a dançar novamente, impediu que outros a tirassem. Em vão, Elizabeth lhe suplicou que convidasse outra moça. Chegou mesmo a se oferecer para apresentá-lo a qualquer das moças que estavam na sala. Ele lhe assegurou que a dança propriamente lhe era inteiramente indiferente e que o seu fim era conquistar as boas graças de Elizabeth por meio de pequenas atenções e que, portanto, considerava um dever ficar ao lado dela durante toda a noite. Não havia argumentos que o demovessem de um tal intento. Se ela teve algum alívio, foi graças a Lucas, que, para socorrer a sua amiga, procurou conversar com Collins. Elizabeth se viu livre, afinal, da afronta que as atenções de Darcy lhe causariam. Embora ele chegasse várias vezes a pouca distância da moça, não se aproximou para conversar. Elizabeth sentiu que isto era devido provavelmente às referências que fizera à pessoa de Wickham e sentiu um certo prazer. A família de Longbourn foi a última a partir, graças a uma hábil manobra. Bennet conseguiu retardar a sua carruagem durante 15 minutos depois que todos os outros tinham partido. Isto deu ensejo a que Elizabeth contasse que várias pessoas da família ansiavam cordialmente pela partida dos últimos convidados. Hurst e a sua irmã só abriram a boca para se queixar do cansaço. Estavam impacientes para terem a casa vazia. Repeliram todas as tentativas de Bennet, que desejava conversar, e isto lançou um torpor em toda a sua sala
que nem mesmo as longas tiradas de Collins conseguiram dissipar. Collins deu parabéns a Bing e às suas irmãs pela elegância da festa, pela hospitalidade e polidez com que tinham tratado os seus convidados. Darcy ficou calado. Bennet, igualmente silencioso, contemplava a cena com prazer. Bing e Jane estavam juntos, um pouco separados dos outros, e conversavam entre si. Elizabeth ficou tão calada quanto Hurst, e Bing e Lydia se limitavam a exclamar ocasionalmente: "Ah, e como estou cansada!", acompanhando estas palavras com um bocejo violento. Quando afinal se levantaram para partir, Bennet se desmanchou em amabilidades na esperança de ver a família toda brevemente em Longbourn. Dirigiu-se particularmente a Bing para assegurar-lhe que teria o maior prazer em recebê-lo a qualquer dia, para um jantar em família sem as formalidades de um convite. Bing agradeceu com grande prazer e de boa vontade se comprometeu a aparecer na primeira oportunidade depois de sua volta de Londres, para onde deveria partir no dia seguinte, demorando-se lá pouco tempo. Bennet ficou inteiramente satisfeita e deixou a casa na deliciosa convicção de que, contando com o prazo necessário para preparar os contratos, as novas carruagens e o enxoval, ela veria sem dúvida a sua filha instalada em Netherfield dentro de 3 ou 4 meses no máximo. Pensava com igual certeza no casamento da outra filha com Collins, e isto lhe dava um prazer apreciável, embora não tão grande. De todas as suas filhas, Elizabeth era a de quem ela menos gostava. Embora o marido e o casamento fossem perfeitamente dignos dela, o valor de ambas as coisas era eclipsado por Bing e Netherfield. No dia seguinte, abriu-se uma nova cena em Longbourn. Collins fez a sua declaração em regra, tendo resolvido agir sem mais perda de tempo, pois a sua licença se expirava no sábado seguinte. E como não o embaraçassem certas delicadezas de sentimento, fez o seu pedido com todas as formalidades que supunha indispensáveis à transação. Pouco depois do café da manhã, encontrando juntas Elizabeth, Bennet e uma das irmãs mais moças, ele se dirigiu à mãe com as seguintes palavras: "Posso esperar, minha senhora, que se entenda com a sua filha Elizabeth para solicitar-lhe em meu nome a honra de uma audiência privada esta manhã?" Antes que Elizabeth, corando de surpresa, tivesse tempo de responder a alguma coisa, Bennet respondeu espontaneamente: "Ah, sim, pois não, certamente. Tenho certeza que Lizzie terá grande prazer. Acredito que ela não fará nenhuma objeção. Vem, Kitty, vamos lá para cima." E apanhando os seus trabalhos, ela se afastava apressadamente quando Elizabeth exclamou: "Não vá já, mamãe. Peço-lhe que não vá embora. Collins terá que me desculpar. Ele nada tem a me dizer que os outros não possam ouvir. Eu vou também." "Não, não, que tolice, Lizzie. Desejo que você fique onde está." E como Elizabeth, com olhares embaraçados, parecia-se disposta a fugir, ela acrescentou: "Lizzie, eu insisto para que fique e ouça o que Collins tem a dizer." Elizabeth não podia se opor a uma tal injunção. Depois de refletir um instante, achou que seria realmente melhor acabar com aquilo o mais depressa possível. Tornou-se a sentar-se, aplicando-se ao trabalho. Procurou disfarçar a sua agitação e a sua curiosidade. Assim que Bennet e Kitty se afastaram, Collins começou: "Acredite, minha cara Elizabeth, que a sua modéstia, longe de prejudicá-la, acrescenta mais uma às suas outras perfeições. A senhora teria sido menos adorável aos meus olhos se não tivesse havido essa pequena resistência. No entanto, permita que lhe assegure que tenho a permissão da sua responsável mãe para este empreendimento. A senhora dificilmente poderá ignorar o verdadeiro sentido das minhas palavras.
No entanto, a sua natureza delicada pode levá-la a dissimular. As minhas atenções foram marcadas demais para serem mal compreendidas. Quase desde o primeiro momento em que entrei nesta casa, a escolhi para a companheira da minha vida futura. Isso é mentira. Ele queria a Jane, eu lembro disso. Antes me deixei levar pelos meus sentimentos a este respeito, talvez. Antes de me deixar levar pelos meus sentimentos a este respeito, talvez convenha dizer-lhe as razões que tenho para me casar e, além disso, os motivos que me trouxeram a Hertfordshire com o propósito de escolher uma esposa. A ideia que Collins, com toda a sua solenidade, pudesse ser. A ideia de que Collins, com toda a sua solenidade, pudesse ser levado pelos seus sentimentos, provocou no espírito de Elizabeth tamanha hilaridade que ela não pôde utilizar a curta pausa que se seguiu a fim de procurar detê-lo. Ele prosseguiu. Minhas razões para casar são: primeiro, penso que é uma obrigação para todos os pastores que se encontrem em boa situação como eu, o bom exemplo à sua paróquia. Em segundo lugar, estou convencido de que isto contribuirá grandemente para minha felicidade. E o terceiro motivo, que eu devia talvez ter mencionado primeiro, é o conselho e a expressa recomendação da muito nobre senhora que eu tenho a honra de chamar a minha protetora. 2 vezes ela condescendeu em dar-me a sua opinião sobre este assunto, sem que eu lhe a pedisse, e na noite que precedeu a minha partida de Hunsford, durante um jogo de cartas e enquanto Jenkinson punha um tamborete sob os pés de Barlow, Lady Catherine disse: Collins, o senhor precisa se casar. Um pastor como o senhor tem a obrigação de se casar. Escolha uma mulher educada, é o que lhe peço. E para seu interesse, escolha uma pessoa ativa, útil, que não tenha sido mimada pelos pais, mas que saiba administrar uma casa com economia. Encontre uma pessoa nessas condições o mais depressa possível, traga-a para Hunsford e eu irei visitá-la. Permita-me a propósito observar minha encantadora prima. Prima! Incesto! Todo livro que eu leio tem incesto, velho. Mas é o diabo mesmo, velho. Meu Deus do céu. Que eu não considero a atenção e a amabilidade de Catherine uma das menores vantagens que estão em meu poder oferecer-lhe. Penso que o seu espírito e a sua vivacidade a tornarão aceitável aos olhos de Catherine, especialmente se combinar estas qualidades com a veneração e o respeito que a posição de Catherine hão de provocar inevitavelmente em seu espírito. Isto quanto à minha opinião geral a favor do matrimônio. Resta-me explicar por que lancei as minhas vistas sobre Longbourn, de preferência ao lugar onde resido, em que, posso lhe assegurar, encontraria muitas moças encantadoras. Mas o fato é que, sendo eu o herdeiro do seu honrado pai, que, no entanto, pode ainda viver longos anos, achei que era do meu dever escolher uma esposa entre as suas filhas, para que o prejuízo destas pessoas pudesse ser o menor possível, quando se der aquele triste acontecimento, o qual, entretanto, como eu já disse, pode demorar ainda muitos anos. Este foi o meu motivo principal, minha estimada prima, e estou certo de que ele não me diminuirá aos seus olhos, e agora nada me resta senão lhe exprimir, na linguagem mais apaixonada, a violência da minha afeição. Sou perfeitamente indiferente à fortuna e não farei nenhuma exigência dessa natureza a seu pai, pois sei perfeitamente que ela não poderia ser atendida. Sei também que as 1000 libras a 4% que só serão suas depois da morte de sua mãe são tudo que a minha prima tem direito. Sobre esse assunto, portanto, eu me conservarei silencioso. Pode ficar certa de que nenhuma observação pouco generosa atravessará os meus lábios depois que nos casarmos. Tornava-se agora absolutamente necessário interrompê-lo. O senhor está se precipitando, gritou Elizabeth.
Esquece que eu ainda não lhe dei uma resposta. É o que vou fazer, sem mais perda de tempo. Aceite os meus agradecimentos pela honra que está me dando. Creia que eu o aprecio devidamente, mas é-me impossível fazer outra coisa senão recusar. Não é preciso que me ensine, replicou Collins com um largo gesto da mão, que as moças costumam rejeitar as propostas do homem que secretamente tenciona aceitar da primeira vez em que são feitas, e que às vezes até esta recusa se repete 2 ou 3 vezes. Portanto, não estou absolutamente desencorajado pelo que acabou de dizer, e espero, dentro em breve, conduzi-la ao altar. Digo-lhe sinceramente, exclamou Elizabeth, que a sua esperança me parece extraordinária depois da minha declaração. Asseguro-lhe que não sou dessas moças, se é que existem, que cometem a ousadia de arriscar a sua felicidade confiando nas possibilidades de um segundo pedido. Minha recusa é perfeitamente séria. O Senhor não me poderia tornar feliz, e estou convencida de que sou a última mulher do mundo capaz de fazê-lo feliz. Creio até que, se a sua amiga Catherine me conhecesse, ela me acharia sob todos esses aspectos mal qualificada para essa situação. Se eu tivesse certeza de que Catherine pensaria assim, disse Collins muito gravemente, mas não posso crer que a sua senhoria desaprovasse a minha escolha, e pode ficar certa de que quando tiver a honra de tornar a vê-la, falarei com todo o entusiasmo na sua modéstia, economia e outras estimáveis qualidades. Asseguro-lhe, Collins, que todos esses elogios serão desnecessários, e preciso que me conceda a licença de julgar por mim mesma e me faça o favor de acreditar no que digo. Desejo que se torne muito rico e muito feliz, e recusando-lhe a minha mão, faço tudo o que está em meu poder para auxiliá-lo a atingir os seus fins. Fazendo-me este oferecimento, já teve ocasião de mostrar a delicadeza dos seus sentimentos e pode, portanto, tomar posse da propriedade de Longbourn quando meu pai morrer, sem nenhum escrúpulo. O assunto pode ser considerado encerrado. E dizendo estas palavras, Elizabeth se levantou e teria saído da sala se Collins não tivesse se dirigido a ela. Quando eu tiver a honra de lhe falar pela segunda vez neste assunto, espero receber uma resposta mais favorável. Longe de mim, no entanto, acusá-la de crueldade neste momento, pois sei que é um costume do seu sexo rejeitar as primeiras respostas de um homem, e penso que me deu agora todos os encorajamentos compatíveis com a verdadeira delicadeza do caráter feminino. Realmente, Collins, gritou Elizabeth com vivacidade, o senhor me surpreende. Se o que eu lhe disse até agora pode lhe parecer um encorajamento, não sei de que maneira lhe exprimir a minha recusa de maneira a torná-la convincente. Peço licença, minha encantadora prima, para aceitar a sua recusa apenas como uma questão de palavras. Minhas razões para acreditar nisto são, em suma, as seguintes. Não me parece que a minha mão seja indigna da sua pessoa, nem tampouco a situação que posso oferecer-lhe. Minha posição na vida, minhas relações com a família de Barrow e meu parentesco com a sua são circunstâncias que falam altamente em meu favor. E além disso, a minha prima devia tomar em consideração também que, apesar dos seus muitos atrativos, não é certo que outra proposta de casamento lhe seja feita. O seu dote é, infelizmente, tão pequeno que provavelmente contrabalançaria os efeitos da sua beleza e das suas qualidades. Devo, portanto, concluir que, ao me rejeitar, não está falando seriamente e prefiro atribuir a sua recusa ao desejo de aumentar o meu amor, deixando-me na incerteza, de acordo com os costumes habituais das mulheres elegantes. Asseguro-lhe que não tenho quaisquer pretensões a esta espécie de elegância, que consiste em torturar e atormentar um homem respeitável. Prefiro que me dê a honra de acreditar na minha sinceridade. Repito os meus agradecimentos pela grande honra que me deu, mas é-me inteiramente impossível aceitá-lo. Todos os meus sentimentos o impedem. Posso falar mais claramente. Não me considere uma mulher elegante que tenha a intenção de atormentá-lo, mas uma criatura racional falando a verdade do coração.
A minha prima é um encanto, exclamou ele com um ar de desajeitada galanteria. Estou persuadido de que, depois de sancionadas pela autoridade expressa de seus excelentes pais, minhas propostas não poderão deixar de se tornar aceitáveis. Contra uma tal perseverança na vontade de se iludir, Elizabeth nada poderia fazer. Imediatamente se levantou e saiu determinada, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como suaves encorajamentos, a apelar para o pai, cuja recusa podia ser decisiva e cuja atitude Collins não poderia tomar como a afetação e artifício de mulher elegante. Collins não permaneceu muito tempo entregue à contemplação silenciosa do seu amor triunfante, pois Bennet, que tinha ficado atenta no vestíbulo para surpreender o fim da conferência, assim que viu Elizabeth abrir a porta e se dirigir apressadamente para a escada, entrou na sala de almoço e cumprimentou Collins efusivamente, felicitando-se igualmente a si mesma. Collins recebeu e retribuiu essas felicitações com igual prazer. Em seguida, passou a relatar os detalhes da entrevista, cujo resultado os encarava com satisfação, já que as recusas que sua prima insistentemente lhe opusera decorriam naturalmente do seu pudor e da genuína delicadeza dos seus sentimentos. Essa informação, entretanto, surpreendeu Bennet. Ela desejava poder pensar igualmente que a sua filha tencionara encorajá-lo opondo-se às suas propostas. Não pôde se impedir, no entanto, de desconfiar, nem de exprimir as suas desconfianças. Mas pode ficar certo, Collins, acrescentou ela, que Lizzie será levada a adotar uma atitude mais sensata. Falarei com ela pessoalmente. É uma menina teimosa e não sabe quais são os seus próprios interesses. Mas eu farei com que ela os reconheça. Perdoe a minha interrupção, minha senhora, exclamou Collins. Mas se ela é realmente teimosa e tola, não sei se neste caso será realmente uma esposa desejável para um homem na minha situação, que naturalmente procura a felicidade no seu casamento. Se, portanto, ela persistir na sua recusa, talvez fosse melhor não forçá-la a aceitar-me, pois se ela é sujeita a essas variações de gênio, não poderia contribuir muito para minha felicidade. O senhor não está me entendendo, disse Bennet alarmada. Lizzie é teimosa apenas em assuntos como este. Em tudo mais, ela é a mais dócil das criaturas. Vou falar imediatamente com o Bennet, e estou certa de que dentro em pouco arranjaremos tudo com Lizzie. E sem dar a Collins tempo para responder, correu para o marido, exclamando ao entrar na biblioteca. Oh, Bennet, precisamos do senhor imediatamente. Estamos todos aflitos. Venha convencer a Lizzie a se casar com Collins, pois ela declarou que não o quer. E a não ser que intervenha imediatamente, ela mudará de ideia e não quererá mais. Ele mudará de ideia e não a quererá mais. É isso. Bennet levantou os olhos do livro e fixou-os no rosto da sua esposa com uma tranquilidade que as suas palavras aflitas não alteraram. Não tenho o prazer de compreendê-la, disse ele depois que ela acabou de falar. Não sei de que está falando. De Collins e Lizzie. Lizzie declara que não quer Collins, e ele começa a achar que não quer Lizzie. Que é que eu poderei fazer? A situação parece ser irremediável. Fale com Lizzie pessoalmente. Diga que quer se casar com ele. Diga que quer que se case com ele. Diga que quer que se case com ele. Chame-a aqui, eu darei a minha opinião. Bennet tocou a campainha e mandou dizer a Elizabeth que viesse à biblioteca. Vem cá, minha filha, disse o pai ao ver Elizabeth entrar.
Mandei chamá-la para tratar de um assunto importante. Disseram-me que Collins lhe fez uma proposta de casamento, é verdade? Elizabeth respondeu que era. Muito bem, e você recusou essa proposta? Recusei. Muito bem, chegamos agora ao assunto. Sua mãe insiste em que você aceite, não é assim, Bennet? Sim, ou eu nunca mais tornarei a vê-la. Você está diante de uma alternativa difícil, Elizabeth. De hoje em diante você terá que se tornar uma estranha para um dos seus pais. Sua mãe nunca mais olhará. Mano, essa mãe aí, ó. Essa mãe aí, ó. Pode entrar lá no. Essa mãe aqui, ó. Ah, sua mãe nunca mais olhará para você se não se casar com Collins, e eu nunca mais a verei se você se casar. Ixi! Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante da conclusão, mas Bennet, que estava convencida de que o marido considerava o assunto de um ponto de vista idêntico ao seu, ficou excessivamente desapontada. Que é que você quer dizer com isto, Bennet? Você prometeu que insistiria com Elizabeth para que ela se casasse. Minha cara, Bennet, replicou o marido. Não, ele falou aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Chame-a aqui, eu darei a minha opinião, como diz o Gaveta. Tenho 2 pequenos favores a lhe pedir. Primeiro, que me permita usar o meu próprio atendimento no caso presente, e em segundo lugar, a minha biblioteca. Desejo tê-la a meu inteiro dispor o mais depressa possível. Apesar de profundamente desapontada com o marido, Bennet não cedeu ainda. Continuou a falar para Elizabeth, alternadamente persuadindo e ameaçando. Tentou encaudilhar Jane, mas esta, com toda a doçura possível, recusou-se interferir, e Elizabeth resistiu aos seus ataques, às vezes com seriedade, outras vezes com bom humor. No entanto, a sua determinação permaneceu inalterável. Enquanto isto, Collins meditava na solidão sobre o que tinha acontecido. Ele possuía uma opinião demasiado alta de si mesmo para compreender o motivo por que a sua prima o recusava. E, embora sofresse no seu orgulho, intimamente continuava tranquilo. Seu interesse pela prima era imaginário, e a possibilidade dela merecer as repreensões da mãe aplacava o seu rancor. Enquanto a família estava naquela confusão, Charlotte Lucas apareceu para passar o dia. Lídia a encontrou no vestíbulo e, correndo para ela, disse-lhe em voz baixa: Que bom você ter vindo. Aqui está muito divertido. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Collins fez uma proposta de casamento a Lizzie e ela recusou. Antes que Charlotte tivesse tempo para responder, apareceu Kitty, que vinha contar-lhe a mesma coisa. E mal tinham todas entrado na sala de almoço onde Bennet se encontrava sozinha, esta abordou imediatamente o assunto, apelando para a compaixão de Lucas e suplicando-lhe que persuadisse a sua amiga Lizzie a ceder aos desejos da família. Faça isto por mim, minha cara Lucas, acrescentou ela num tom melancólico, pois ninguém está do meu lado, todos estão contra mim. Ninguém tem pena dos meus pobres nervos. Charlotte não pôde responder, pois Jane e Elizabeth entraram na sala. Aí vem ela, continuou Bennet, tão despreocupada como se estivéssemos em York. Tudo lhe é indiferente, contanto que ela faça a sua vontade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Lizzie. Se você continuar a recusar todas as propostas de casamento deste modo, nunca encontrará um marido. E eu não sei quem vai sustentá-la depois que o seu pai morrer. Eu não posso, estou lhe avisando. Não tenho mais nada a ver com você a partir de hoje. Já disse na biblioteca que nunca mais lhe falaria. Pode ficar certa de que cumprirei a minha palavra. Não tenho nenhum prazer em falar com filhos rebeldes. Aliás, não tenho prazer em falar com ninguém. Pessoas que sofrem dos nervos como eu não têm grande inclinação a falar. Ninguém pode saber o que eu sofro, mas é sempre assim. Quem não se queixa não encontra compaixão.
Suas filhas ouviram em silêncio, compreendendo que qualquer tentativa para trazê-la à razão só serviria para irritá-la ainda mais. Bennet continuou, pois, a falar sem interrupção até a chegada de Collins, que entrou na sala com ar mais grave do que de costume. Ao vê-lo, Bennet se virou para as meninas. Agora insisto em que todos calem a boca. Deixem Collins conversar um pouco comigo. Elizabeth saiu silenciosamente da sala. Jane e Kitty a acompanharam. Mas Lydia ficou onde estava, resolvida a ouvir tudo o que pudesse, e Charlotte, detida a princípio pelas poucas perguntas amáveis que lhe dirigiu Collins a respeito da sua família, e em seguida, movida por um pouco de curiosidade, contentou-se em ir até a janela e fingir que não estava ouvindo. Numa voz chorosa, Bennet deu início à palestra com as seguintes palavras: Collins! Minha cara senhora, replicou ele, guardemos silêncio para sempre sobre este assunto. Longe de mim ficar ressentido com o comportamento da sua filha, continuou ele numa voz em que transparecia o seu aborrecimento. Resignar-se aos males inevitáveis é um dever que nos cabe a todos, e um dever que incumbe particularmente a um rapaz como eu, tão afortunado no começo da minha carreira. E acredite que estou resignado. E talvez um dos menores motivos que me levam a isso não seja a dúvida que me assalta sobre a minha própria felicidade. Caso a minha prima tivesse me honrado com seu casamento, pois observei muitas vezes que a resignação nunca é tão perfeita como nos casos em que a felicidade que nos é recusada começa a perder uma parte do seu valor a nossos olhos. Espero, minha cara senhora, que não considere a retirada do meu pedido como um desrespeito para com a família, já que não pedi a sua intervenção perante Elizabeth. Minha conduta pode ser reprovável somente porque aceitei minha recusa dos lábios da sua filha e não dos seus próprios. Mas todos estamos sujeitos ao erro. A minha intenção sempre foi boa. Meu objetivo foi encontrar uma companheira estimável, sem perder de vista as vantagens que isto representava para a sua família. E se a minha atitude foi de qualquer modo repreensível, apresento-lhe aqui as minhas desculpas. A discussão do oferecimento de Collins estava agora quase encerrada. Elizabeth sofria apenas do inevitável mal-estar que tudo aquilo lhe causava e ocasionalmente das indiretas amargas da sua mãe. Quanto a Collins, os seus sentimentos se exprimiam principalmente não por embaraço ou depressão, nem pelo desejo de evitar a companhia de Elizabeth, mas pela secura das suas maneiras e por um silêncio rancoroso. Quase não dirigiu a palavra a Elizabeth, e as assíduas atenções de que tinha tanta consciência foram transferidas durante o resto do dia para Lucas, cuja paciência e amabilidade foram um grande alívio para todos, especialmente para Elizabeth. No dia seguinte, Bennet continuou indisposta e mal-humorada. Collins estava igualmente no mesmo estado de orgulho ferido. Elizabeth tivera esperança de que o seu rancor pudesse abreviar a visita, mas esse sentimento não pareceu alterar os seus planos. Ele tencionara partir no sábado e continuava decidido a ficar até aquele dia. Depois do café da manhã, as meninas foram a Merrington indagar se Wickham já tinha voltado e lamentara sua ausência no baile de Netherfield. Encontraram-no ao entrar na cidade e ele as acompanhou até a casa da sua tia, onde exprimiu a decepção que sentira por não ter podido assistir ao baile. Suas palavras foram discutidas e comentadas por todos. Para Elizabeth, entretanto, ele admitiu que a sua ausência tinha sido voluntária. À medida que a hora do baile se aproximava, disse ele, achei que era melhor não me encontrar com Darcy. Que necessidade tinha eu de ficar num salão com ele, na mesma festa, durante tantas horas? Isto representava um esforço superior às minhas forças e poderia dar lugar a cenas desagradáveis para mim e para todo mundo.
Elizabeth aprovou calorosamente a sua prudência. Meu irmão, não vai ter como não, cara. Eu vou parar bem aqui, ó. Elizabeth aprovou calorosamente a sua prudência. Para todo mundo, Elizabeth aprovou calorosamente a sua prudência.